Gente, eu tô acabando de chegar de viagem. Cláudio, você segura aí, porque é o seguinte. Queria conversar um negócio com você que tá pegando fogo no meu coração. Pegando fogo. A gente tá vindo uma viagem desde... A gente saiu daqui na terça-feira. E um tempo assim maravilhoso. Pensa um negócio assim... Muito bom mesmo. Muito fruto. A gente foi lá testemunhar o fruto daquilo que Deus tem gerado aqui, não foi? O tempo todo nós estivemos conversando com centenas de milhares de jovens nesse país. Sentamos numa mesa que alcança milhões. Ontem à noite, tarde, não à noite, eu estava representando tudo isso que a gente está compartilhando, junto com o Marco Teles, esse testemunho recente que a gente teve aqui. Sabe aquela coisa? Sabe o que nós tivemos aqui no último encontro nosso, Marco Teles, aquele testemunho, né, da palavra com cultura. Ontem à tarde, final de tarde, nós estávamos juntos lá na plataforma do Over Mission, falando para 1.800 jovens de todo o Brasil. Presencial. Fora o que estava lá, assim, são alguns milhares, acima de centenas de milhares. Tudo que a gente está vivendo aqui. Aí, voltando, hoje de madrugada, a gente saiu bem cedinho lá de São Paulo, a gente encontrou o Arthur. O Arthur é piloto de avião. E ele estava voltando dos Estados Unidos, porque foi buscar uma aeronave lá, mas aí não deu certo, ele voltou no nosso voo. E aí, conversando com o Arthur, Deus levantou uma palavra muito forte no meu coração. Eu queria abrir a conversa aqui, acho que depois vale até para a gente esticar esse assunto. E aí eu me lembrei de um texto, e aí eu fui falar isso, assim, arrastando mala, eu, Mateus, e o sogro do Arthur. E aquilo foi crescendo, uma palavra de revelação. Eu falei, eu tenho que compartilhar sobre isso, tenho que compartilhar. Então, um trem assim que está... entendeu? Abre aí em Provérbios, eu vou puxar o assunto aqui, e eu estou louvando a Deus porque eu estou conversando aqui com um professor internacional de física, entendeu? Você vai ver que tem tudo a ver. Não, tudo a ver. Então, internacional assim, foi ótimo. Mas lógico, você é professor internacional de física, tem algum aluno seu que está no mundo aí, entendeu? Não tem? Certeza. O cara é internacional, gente. Isso aí tem gente aí resolvendo aí no mundo aí que sentou lá na cadeirinha dele. Vocês não sabem, o Cláudio, ele é um novo que deu aula pra gente velho. Tem hora que você encontra uns caras assim que abraça o Cláudio e fala assim, você foi meu professor. Eu falo assim. Então o Cláudio começou a dar aula com 15 anos. A pergunta que não quer calar, com quantos anos você começou a dar aula? 15 anos. Não. Fala aí. Com quantos? 15 anos. Tá vendo? Eu chutei aqui, rapaz. Palavra de revelação. Por Deus, não é verdade? Tem hora que você encontra uns caras que, cronologicamente, e ele te abraça assim, você foi meu professor. Carteira assinada com 19, né? Mas, carteira assinada com 19 anos, professor. Você está pegando leve com seus meninos. Sabe por que vocês estão pegando leve com seus meninos? Porque você está pegando pesado. Você está ensinando eles a pensar como escravo. Aí eles estão atrás do conhecimento como quem busca uma ferramenta para ter o que não tem. Em vez de pegar pesado ele, como pai, para que ele assuma o quanto antes a responsabilidade de entregar o conteúdo que ele já tem. Um professor começou com 15 anos, com 19 já estava profissional. Aí hoje nós temos adulto comportando como menina atrás de conhecimento para garantir futuro com 40. Sendo que já tinha que dar PhD. Quantos anos você tem agora, doutor? 54. Aí o cara começou com 55, hoje é doutorando em tudo quanto é ciência. Dá aula de qualquer coisa. Ruma um assunto aí, entrega para o Cláudio que ele traz uma aula. Amém? Estou exagerando, não. Pronto. Tá vendo? Não, é muito... Não é ficar lá... O duro não é comer a comida do Cláudio. O duro é ter que aguentar a aula antes de comer, porque a comida dele é boa. Mas ele vai lá... Tá.
O dia que o Cláudio chamar você para comer na casa dele, você come alguma coisinha antes da sua casa, igual meu pai fazia. Meu pai fazia assim, falava assim, filho, te ensinar uma coisa. Festa e reunião de família, come antes. Você não dá vexame. Se tem uma, está na Bíblia. Meu pai não sabia que ele estava me ensinando 1 Coríntios 11. Se o seu problema é fome, coma antes. Para a hora que você sentar lá, você ter a elegância de quem foi lá para ter a comunhão e não para resolver seu problema. Hoje o povo não tem elegância. Tem elegância. Festa de casamento hoje atrasa, acabou a elegância. Pode ser, você gasta uma fortuna, o cara gasta 1 milhão numa festa de casamento. E o povo dá vexame. Você sabe o que eu estou falando, Diogo? Vexame. Porque não pode ver um vinhozinho bom que quer tomar é no copo. Você sabe o que eu estou falando, Zé Augusto, ou não? A nobreza. A nobreza dá vexame. Furando fila, tem mais feio, deselegante. Tomasse em casa. Amém, irmão? Aleluia. Porque tem a ver com isso. Então abre aí. Você está vendo que eu estou empolgado, né, gente? É o seguinte. Estamos vendo aí, você segura. Provérbios 30. Provérbios 30, verso 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Então presta atenção. 30, 19. Provérbios 30, 19. O Salomão, o homem mais sábio que já habitou a terra, tinha 3 coisas que ele considerava maravilhosas, que impressionavam ele. Presta atenção, homem, mulher, Deus, príncipe. Isso aqui é um encontro de príncipe, príncipe e princesa. Deus te colocou no lugar de nobreza. Deus colocou cada um de vocês aqui na posição de fazer a diferença, de dar a direção, de transformar a humanidade. Todos aqui são agentes de transformação pela posição que Deus te colocou, os recursos que Ele te entregou e os lugares onde Ele te levou. E aí, o Salomão está falando que existe uma coisa que impressiona ele. Essa conexão do invisível com o visível. Isso era impressionante. O que chamava a atenção dele? Há 3 coisas, mas a 4ª, essa eu não entendo. Então, tem uma coisa, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tem uma coisa que Deus está te atraindo por aquilo que você admira, para você ultrapassar o limite daquilo que você não entende. Aí quando você admira uma coisa, isso vai ajudar você a trabalhar com aquilo que você não entende. Mas quando você é estúpido, eu estou falando nós, quando eu sou estúpido de querer entender tudo, eu acabo não sendo iluminado por aquilo que me inspira. Então hoje o povo está ficando tão sincero na sua intenção de dar certo, que ele está perdendo a sensibilidade daquilo que pode te orientar. Presta atenção. Às vezes você chega num ambiente, você está com tanta pressa, fome, de resolver seu problema, que você perdeu a arte que pode ser transmitida a você na mesa. Então hoje as mesas estão ficando sem a arte do servir, do combinar. É simples. O cara vira para você e fala assim, não, rapaz, você tem que comer o melhor bacalhau de Goiânia. Aí ele senta lá e fica lá viciado no melhor bacalhau. Em vez dele sentar lá e falar assim, cara, fantástico, esse é o melhor bacalhau que eu já comi na minha vida. E se eu aprendesse com esse cara e fizesse diferente? E se aquilo que me impressionou fosse o alimento que eu preciso para fazer o que ainda não foi feito e superar aquilo que eu não entendi? Amém? Isso é ciência. A ciência não era para tirar a conclusão. A ciência era para estimular o conhecimento. Então ele está partindo de uma observação científica para produzir conhecimento.
E não para ficar limitado ao seu entendimento. Porque se você ficar limitado ao seu entendimento, existe uma coisa na sua vida que você nunca vai ser bem-sucedido a partir do que você entendeu, porque você vai morrer sem entender. E aí, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó. As 3 coisas que me admiram. Uma águia caçando no céu, uma cobra caçando na pedra e um navio fazendo comércio no mar. Por que eu cheguei nesse versículo hoje? Porque eu falei assim, gente, o piloto de avião é um cara que tinha que inspirar a gente à fé. Do mesmo jeito que um comandante no mar, do mesmo jeito que uma cobra na pedra. Por quê? Porque ele está percebendo um caminho onde você não consegue estabelecer parâmetros visíveis e pragmáticos de direção. Então, ou você encontra o caminho pela sua sensibilidade e percebe sinais invisíveis, rádio, estrela, horizonte. Então, se você perder a sua sensibilidade, você vai ser o estúpido guiado por freios e cabrestos. A Bíblia diz, o povo, meu povo, Deus fala assim, o meu povo virou um cavalo chucro. Eu só consigo direcionar ele se eu der uma regra, se eu der um estudo bíblico com 10 divisões. Ele não consegue olhar para a Bíblia e encontrar uma direção. Ele tem que transformar aquilo numa doutrina. Porque se você não entregar para ele uma doutrina pronta, ele não sabe o que fazer. Ele é um seguidor de regra, mas ele não sabe ser orientado por uma percepção. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Por quê? Porque o avião foi uma forma científica de superar uma lei física. Ele pegou todas as outras leis físicas e trabalhou a favor de uma coisa, que é a força da gravidade. Certo ou não? Porque você tem voando uma coisa que é mais pesada que o ar. Então você tem o invisível trabalhando a favor do visível. E não o visível refém do visível. Então, às vezes as pessoas estão escravas daquele caminho que você... hoje em dia, você tem que pôr guarda-reio na reta. Porque o povo já não está capotando só na curva mais não. Você tem que pôr quebra-mola. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Dá um nome assim. O propósito de um quebra-mola, se não é causar dano. Se a pessoa não lidar com prejuízo, ela não faz justiça. Ela é incapaz de regular a velocidade porque ela respeita o irmão, a não ser que ela sofra um dano. Tiver que batizar o quebra-mola mais violento de tartaruga. Será que você tem que ser punido por uma tartaruga de concreto, senão você faria um negócio lá sem poder? Rapaz, nós tivemos que inventar uma tartaruga de concreto. A nossa estupidez foi tão grande que eu era incapaz de aprender com a tartaruga. Olha, ela vai devagarzinho, pai. Por isso ela vive 110. Ela chega lá. Ela chega a 110 porque ela não anda a 180. Ô, tartaruga, pode continuar andando. Eu não vou ter que concretizar você para você me ensinar na marra. Porque a hora que eu batizei a tartaruga com a minha estupidez, um quebra-mola, uma lombada. É isso, porque o escravo só obedecia apanhando aonde? No lombo. Você tem que bater na onde? No cavalo? No lombo. Aonde fica machucado? No lombo. Lógico, então batiza isso logo de uma lombada, porque é onde a gente está sendo ferido para ter que lidar com a nossa estupidez. Alguém entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Aí vem a águia, que é o avião, um mais pesado, que trabalha todas as outras ciências em favor daquilo que seria improvável. Amém, irmãos? Aí vem uma cobra na pedra.
Quem desenhou o caminho da cobra na pedra? Quem desenhou o caminho da águia no ar? Quem desenhou o caminho do navio no mar? Aí, essas coisas admiram, mas elas têm uma razão óbvia. Qual é o caminho da águia no céu? A possibilidade. Então, você pode ser uma pessoa guiada pelas possibilidades. Ou, qual é o caminho da cobra na pedra? A necessidade. Então, a necessidade pode guiar você onde não há caminho. E as possibilidades podem guiar você onde não há caminho. E qual é o caminho do navio no mar? A oportunidade. Então você pode estar sendo guiado pelas suas oportunidades, pela sua necessidade ou pelas suas possibilidades. Ou pelas três juntas. Que é o dragão. Um trem que é cobra, certo? Ele tem corpo de cobra, asa de águia e fogo de quem elimina a concorrência. Então, assim, entendeu? É os três juntos. Aí vem o mistério. Aí ele fala assim, não, mas tem uma quarta coisa aí que é misteriosa. E essa eu não entendo. Então eu vou te falar uma coisa. Tá vendo? O caminho da águia, da cobra e do navio, pronto, a gente até consegue entender. Apesar de ser impressionante. Então eu vou te falar o verdadeiro segredo da vida. É ser guiado pela responsabilidade e pela palavra empenhada. Esse é o caminho de um homem com uma mulher. Sabe que dia que você vai entender sua mulher? Sabe que dia que você vai entender sua mulher? Nunca. E sabe que dia que ela vai menos entender você? No dia que ela mais precisar de você. Sabe que dia que você vai menos entender ela? No dia que você queria ser mais entendido por ela. No dia que Jesus precisava ser mais entendido pela mulher dele, ele não foi. E no dia que a mulher dele mais precisou dele, ele não estava lá. Para ensinar a gente que a vida se faz de uma palavra empenhada e de uma responsabilidade assumida, ainda que ninguém esteja entendendo é nada. Se ninguém entender nada, fica com a palavra empenhada e com a responsabilidade que você assumiu, superando suas possibilidades, suas necessidades e suas oportunidades. Porque se você não viver com base na palavra que você empenhou e com a responsabilidade que você assumiu, vem a quinta coisa. Aí é que é chocante. Porque agora ele vai apresentar o quinto case. Ele fala, sabe de quem é esse caminho? Da prostituta. Porque se você achar que você pode descombinar a palavra que você empenhou e não assumir a responsabilidade que você assumiu, sabe como é que você vai resolver isso? Pagando. Porque é pagando que você alcança suas possibilidades, resolve suas necessidades e patrocina suas oportunidades. E aí tudo virou a casa de quem? Da prostituta. Eu vou falar uma coisa, Cláudio. Se eu fosse juiz de direito, eu acho que a gente conseguia reduzir a taxa de divórcio, que é uma das mais crescentes no Brasil. Primeiro, era o seguinte: não entregar a guarda dos filhos para a mãe. Quer divorciar? Fica com o pai. Aí a mãe vai ficar tranquila agora, vai poder passear. Entendeu? Quem vai ter que levar a menina à escola agora? Desde cedinho. Pronto. Quero ver.
Quero ver. Você tem que pagar a pensão, rapaz? Para entregar a guarda para a mãe? Ah, lascou, rapaz. Agora ela virou a funcionária mais mal remunerada e com maior nível de desempenho. E o cara só pega os meninos para estragar eles 3 dias por semana na folga. Tem aula, só shopping, sorveteria. Aí a outra ainda patrocina o sorvete, tudo que o menino gosta, para ter sossego com a filha do outro. Alguém que está entendendo o que estou falando ou não? Ou tem que conversar assim mais rasgado? Pelo amor de Deus, rapaz. Ou então, tinha outro jeito de baixar a taxa. Não, mas aí não pode. Eu quero também ficar com o menino e tal, não quero, está resolvido. Os dois vão ficar. Nós vamos cortar eles no meio. Corta os meninos tudo no meio. Não, está na Bíblia. Então é o seguinte, ou a responsabilidade fica com o pai de quem é, a responsabilidade é dele mesmo. Agora, se achar que está ruim, que as mães vão sentir, não gosta, corta os meninos no meio, cada um leva uma metade para casa, tem 100% de FII, os dois. Embalsama, embalsamados eles não vão estragar. Amém? Embalsama os meninos, eles não estragam. Aí acabou o risco desse menino estragar. Ah, o pai dele vai estragar ele. Não, leva metade, embalsama, põe lá. Não vai sair para mexer com droga. Não vai ficar pensando se o sexo que ele nasceu é certo ou errado. Acabou qualquer dor de cabeça que você está discutindo hoje. Não vai discutir mais roupa, você vai lá e veste. Tá bom? A múmia dele com a roupa que você quiser. Não tem que gostar. Não tem que cozinhar, tem que pôr para dormir. Queria ver se não acabava com os divórcios. Porque nós estamos transformando nossas relações na relação da prostituta, porque não estamos entendendo que num mundo onde não há baliza, guarda-reio, tartaruga, quebra-mola, isso é coisa de criança, isso é coisa do estúpido. Porque a partir do momento que o cara vence a estupidez, quebra-mola não segura, guarda-reio não segura, telinha no quarto não segura, nada segura. Porque todo mundo vai resolver suas dificuldades com dinheiro, pagando para ser feliz, em vez de sustentar a palavra empenhada e assumir a responsabilidade declarada. É isso. Rapaz, pensa bem. Estou pensando. Jesus amado, eu tinha que entregar isso aqui hoje, porque foi muito recente. Encontrar o piloto lá, o Arthur. Você sabe que... E é física pura. Você começou, eu vou voltar de onde você começou falando do invisível, né? É interessante, eu não sei se vocês sabem disso, né? Espero que não tenha nenhum terraplanista aqui. Uma das coisas que há muito tempo as pessoas entenderam que a Terra não pode ser plana é porque é marcante o caminho feito por um navio à medida que ele vai se afastando da praia. Porque à medida que ele vai se afastando da praia, ele não vai simplesmente diminuindo, ele vai abaixando. Isso é visual. Então você tem um navio, qualquer que seja, você tem um mastro enorme. À medida que ele vai se afastando, ele vai desaparecendo até ficar a pontinha do mastro, o que significa dizer que ele está abaixando, né? O caminho de um navio é algo que mexe com os sábios desde há muito tempo, desde a Grécia, desde o Egito, né? O caminho da serpente sobre a rocha é um caminho que também marca muito. E o caminho do abutre, o caminho da águia, né? Como quem olha em cima e consegue enxergar o que consegue. Beleza. Todos eles são caminhos muito, muito significativos e a ciência mesmo antes de ser chamada de ciência, vem avaliando, aprendendo com esses 3 exemplos de 3 trajetórias. É um mistério, não é isso? A ciência até hoje está avaliando que tipo de radar tem na cabeça lá
dos passarinhos que faz ele atravessar o... Não é isso? Isso. E assim, esse é um texto que me chama a atenção há um tempo. Estou até me lembrando aqui nas bodas do Lúcio e da Ivana, lá na Bahia. Estávamos nós lá com o Enzo, a Lalá, com Samuel, Mariana. E esse texto foi o texto que a gente compartilhou, celebrando 25 anos de vocês, né, casados. E eu me lembro que uma coisa me marca. E marca sobre vários aspectos, inclusive lembrar disso me marca. Por quê? O caminho de uma ave é um caminho no ar. O caminho de uma serpente é um caminho num sólido, na pedra. E o caminho de um navio é um caminho no mar. Mas há um quarto caminho, e ele é invisível. É o caminho das nossas relações. O caminho das nossas relações, todas elas, a começar o caminho de um homem e de uma mulher, ele nos leva à compreensão do invisível. Então, a responsabilidade e a palavra empenhada é a oportunidade que todos nós temos de tocar o invisível, de deixar esse mundo com explicações razoáveis e acessar o mundo do qual todos nós fazemos parte, que é o mundo do invisível. Só que nós só temos oportunidade de tocar esse universo participando das nossas relações como de fato elas são. O exemplo aqui é o de um homem e de uma mulher. A sabedoria que começa em Provérbios começa com o básico. Como é que um navio se locomove? E aí ela vai caminhando até chegar no último estágio da sabedoria, que é um homem e uma mulher no livro de Cantares, no fundo, falando a respeito de todas as nossas relações. Relações que nós não vamos entender. Eu não consigo entender, eu não consigo colocar num plano cartesiano a minha relação com os meus filhos. E nem devo tentar. Mas eu preciso enxergar o invisível do que é a relação com os meus amigos, com os meus filhos, com a minha esposa. E até na ciência, Cláudio, é interessante isso. A gente perceber que existe o visível do visível, o visível do invisível e o invisível do invisível. Deus quer repartir conosco o invisível do invisível, a sua essência. Amém. Porque se você tiver só o visível do invisível, você pode se corromper transformando o visível do invisível na sua pior religião. Por isso que é muito fantástico ele falar assim, o caminho da águia. Aí na outra versão é abutre. Tanto é que você falou, é abutre ou é águia? Porque é a mesma coisa. Um só come vivo, o outro só come morto. Então, no fim, você começa caçando coisa viva, daqui a pouco você está comendo carniça. Interessa. Interessa que você usou suas possibilidades para resolver o seu problema. Olhando de longe, você não vai saber se é uma águia ou um abutre. Olhando de lá, você não vai saber se é uma cobra venenosa ou não. Amém, irmãos? A águia ou o abutre está trabalhando no limite das suas possibilidades, vendo o que ninguém mais vê, né? No mais líquido e invisível dos universos. A cobra achou a cobra que é um pouquinho mais estúpida, que é a serpente lá, ela tem só esperteza. Tanto é que a Bíblia manda a gente ficar meio esperto como a cobra. A cobra tem esperteza de achar o caminho lá no sólido, né? No mais, que é o mais próximo de nós. Concreto. É o concreto, é o menos sutil. A cobra é o menos sutil dos caminhos, mas ela está lá resolvendo a sua necessidade. Então, qual é o menos sutil dos seus caminhos? Resolver imediatamente a sua necessidade, ainda que você tenha que ser venenoso na obtenção disso. E aí, quando você é venenoso, você agora não danifica só quem você vai se alimentar dele, você danifica todo mundo que representa risco para você. O mesmo veneno que seria legítimo para matar uma presa é o mesmo veneno que serve para você agredir todos aqueles que te ameaçam em alcançar a sua necessidade. Olha que coisa forte. E o navio, e esse navio que ele está falando aqui era um navio mercante, que começou fazendo comércio de mercadoria, até que, qual passou a ser o maior comércio do mundo desenvolvido de confissão cristã? Quem não era católico, falando do mesmo Deus, era protestante, falando do mesmo. Onde é
o que católicos e protestantes, por volta do ano 1600, tinham em comum? Comércio de almas. Corpos e almas. O que católicos e protestantes têm de comum hoje? Se não transformar o mesmo Deus numa forma diferente de fazer comércio. Vivendo a propaganda dele e vendendo prosperidade. Até que você tem que vender o quê? Gente. Escravizar pessoas para entregar para nós o culto que a gente merece. Porque se o culto não for bom, eu nem vou. Olha isso, amado. Olha isso, Cláudio. E tudo em nome do quê? Do que eu entendi. O que eu entendi. E o que está sendo a desgraça? O que mais está sofrendo essa coisa de querer alcançar as possibilidades, satisfazer as necessidades e aproveitar as oportunidades? Quem está sofrendo, amados? Fala para mim quem está sofrendo. A família. Porque isso transformou todas as relações numa relação o quê? Promíscua. Não deu certo, paga a conta, toma um banho que está novo. Eu não estou sendo vulgar, não. Está escrito aqui, ó. Porque às vezes você achou que eu estou sendo vulgar. Lavou, está novo. Não, está aqui, ó. Você está achando que eu fui vulgar? Não, está aqui, ó. A mulher adúltera, depois que ela come, limpa a boca e diz: está tudo certo. E para você não ter dúvida. Agora você sabe por que esse verbo foi parar na nossa intimidade. Agora você sabe por que a gente usa o verbo comer na pior e mais sublime das nossas relações. Por que a mais sublime e maravilhosa e superior das nossas relações? Por quê? Por quê? Que a mais misteriosa, a relação que eu ia manter mesmo sem entender, mesmo ela me fazendo sentir o mais impotente, a mais incompreendida, a mulher se sentindo a mais incompreendida de todas as mulheres, e o homem se sentindo o mais impotente de todos os homens, e a relação permanecer. Porque ela foi corrompida lá no jardim, pelo verbo comer. E quando a coisa é comer, não interessa se foi uma águia, um abutre, uma serpente ou um comerciante de gente. Interessa que lavou a boca, acabou a culpa. Meu Deus, irmão. Meu Deus, família. Ô, irmão. Se Deus quiser, eu espero que a gente se encontre aqui, para frente, tudo com a boca suja. Você assumir a responsabilidade do que você acabou de comer, amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas que eu não te encontre com a boca limpa só porque a gente quis se livrar da culpa. Para a gente encontrar um com o outro, rapaz, parece que você chupou uma manga. Foi. Se quiser, eu te ensino onde achar manga, plantar, cultivar e repartir isso com todo mundo. Amém? Para que essa menininha aqui seja uma manga que possa ser compartilhada.
E não uma manga que você tenha medo de que ela seja só. Pode falar sem medo que não é chulo. Não, vamos usar o verbo que está na Bíblia. Não é alimento, não. Se fosse alimento, é manga. Você não tem medo que essa manga seja comida. Pelo primeiro abutre, pela primeira serpente e pelo primeiro comandante de um navio mercante, que encontrou uma forma misteriosa de achar a melhor manga para satisfazer a necessidade dele, para contemplar suas possibilidades e para corresponder ao seu senso de oportunidade. Que nenhum dos nossos filhos seja a oportunidade alcançada, a necessidade satisfeita ou a possibilidade contemplada. E se ninguém entendeu nada, sustenta a palavra e assume a responsabilidade. Mas não lava a boca só para dizer que não existe mais culpa. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Quem está alegre aqui? Não, isso é para trazer alegria, mano. Isso é para trazer esperança para a nossa casa. Isso é para a gente saber que Deus nos ama, entendeu, Luca? Para essa menina que está acontecendo, eu esqueci seu nome. Letícia. Gente, alguém percebeu que os olhos do Luca brilham mais? Quem percebeu? Quem já tinha percebido? Letícia. Olha, eu nem sei se isso vai terminar onde tem que terminar. E se Deus quiser, esse namoro termina e vira casamento. Glória a Deus. Mas vai que ele não termina onde ele tem que terminar. Você já abençoou demais a gente, Letícia. E esse menino já era bom, mas depois que ele te conheceu, ele ficou melhor ainda. Animado, disposto. Ainda mais quando tem que marcar alguma coisa pro lado de São Paulo lá, aí que... Viu? É o caminho, entendeu? É o mistério. Aí se você chegar pro Luca e falar assim, Luca, por que você está tão preocupado com São Paulo? Eu não estou entendendo. Ele fala, eu também não. Mas para aquele rumo lá agora, tudo que sopra, eu voo, eu rastejo e eu velejo. Que agora, meu filho, é o seguinte, não tem mar, não tem pedra e não tem vento. Glória a Deus, né, mano? Olha a coisa mais linda. Quem está alegre aqui? Amém. Aleluia. Que a nossa motivação seja o privilégio de empenhar uma palavra e sustentá-la até o fim. E não de perceber uma possibilidade, satisfazer uma necessidade. Amém? E contemplar uma possibilidade, uma oportunidade. Mas seja sempre o privilégio de empenhar uma palavra e sustentá-la, mesmo que eu não esteja entendendo. E a última coisa que a gente vai querer aqui é lavar a boca para ficar livre da culpa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Você ora por nós aí? Deus amado, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado pelo dia que se chama hoje, porque é no hoje que todos nós somos convidados a tocar o invisível, assumindo uma palavra empenhada, uma responsabilidade incompreendida. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós o bálsamo do Teu Espírito que nos traz paz, porque sabemos quem nós somos no Senhor e no Senhor nós assumimos os caminhos que o Senhor tem colocado para nós. Eles devem passar às vezes por uma rocha, às vezes eles devem passar pela água, talvez eles passem até pelo ar. Mas em especial, que nós tenhamos a percepção do nosso caminho invisível através das nossas relações e através da nossa relação com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, tá aí o nosso lembrete daquilo que é o que nós somos. Nós somos parte de uma família, somos parte de um povo. Assuma junto com a gente a responsabilidade de repartir daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? Que o amor do Pai,
a graça do Filho, a comunhão do Espírito te acompanhe por essa semana de forma especial. Em nome de Jesus. Amém.